Tudo bem? Ótimo. Vamos estudar então? Bem, Jesus, em determinado momento, enquanto falava com seus discípulos, e vendo que intranquilos, perturbados, preocupados com o que aconteceria no dia de amanhã, ele nos deixou lá em João um trecho bem interessante. Estão me ouvindo aí? No som? Mais ou menos? E agora? Melhor? Ok. Então, Jesus nos deixou uma passagem muito interessante, que está lá em João, que tem muito a ver com o nosso tempo agora. E tem também muito a ver com as diferentes moradas por onde nós passamos ou por onde teremos que passar, mas também com o nosso estado de espírito. Ele disse mais ou menos assim: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia também em mim, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse, eu teria dito. Então se acalme, porque eu vou vos preparar uma morada. Em linguagem mais simples, né? Eu vou preparar uma morada para vocês. E quando ela estiver toda preparada, organizada e equipada, eu quero que vocês estejam lá comigo, nesse lugar. Bom, o primeiro passo é entender que ele quis que nós percorrêssemos essa jornada com um pouco mais de tranquilidade, sem muita afobação, sem muito desequilíbrio espiritual, desequilíbrio emocional, físico e mesmo material e orgânico. Mas também ele nos deu essa dica de sermos mais calmos, mas também ele nos deu uma promessa, dizendo que ele iria nos preparar um lugar e que depois nós estaríamos junto com ele. Bom, até aí tudo bem. Mas quando nós começamos a estudar os trechos do Evangelho que falam sobre as muitas moradas na casa do Pai, e entendemos um pouco ali o que é que significam essas moradas, parece simples. Basta entender que essas moradas são o universo. E que esse universo, grandioso como é, pode ser dividido basicamente em dois grandes grupos: os inferiores e os superiores. Quem não é nem inferior nem superior está ali no meio, nos intermediários. Ok, até aí simples de entender, não é verdade? Mas aprofundando um pouco mais nessas ideias, Kardec nos explica que não é bem assim. Essa classificação não é tão estanque, não é tão delimitada como nós imaginamos. Então, existem alguns, vamos entender um pouco mais, porque existem alguns princípios que nos dizem que mesmo em um planeta de provas e expiações, nós podemos agir como espíritos inferiores ou como espíritos superiores. Nós podemos ter pessoas com um estado de espírito quase primitivo. É claro que o que predomina são as provas e expiações. Mas vamos entender isso um pouco mais detalhadamente. Vamos lá. Primeiro passo, então, a casa do Pai é o universo. Mas nós estamos falando de uma hiper mega estrutura. Nós estamos falando de uma estrutura em que os astrônomos dizem que se originou há 5 bilhões de anos ou mais. E que tem 10 bilhões de galáxias. E a distância entre uma galáxia e outra é de 1 milhão de anos-luz. Difícil até de dimensionar, né? Difícil até de pensamento alcançar uma coisa que surgiu há 5 bilhões de anos. E no meio dessas 10 bilhões de galáxias, tem a nossa, que é a Via Láctea, que segundo os astrônomos também, tem um diâmetro de 80 mil anos-luz. Um ano para nós é muita coisa, imagine anos-luz. E só na nossa galáxia, 250 bilhões de estrelas.
Uma delas, a mais conhecida, é o nosso amigo Sol. Agora, é uma frase lógica, né, já muito ouvida. Será que não é muita pretensão nós imaginarmos que o único planeta que tem uma vida e o único lugar do planeta onde existam habitantes como nós seja a Terra? Bom, nós não aprofundaremos nesse aspecto agora. Mas quando nós falamos em diferentes moradas, nós precisamos levar em consideração, então, aqueles dois aspectos. O primeiro é que existe uma classificação que gera uma escada, uma graduação, né? Uma gradação em mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. O outro aspecto é que não é só uma classificação gradativa. Existem estados de espírito que são diferentes nessas diferentes moradas, ou seja, subclassificações. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Levando em consideração o estado de espírito, o Evangelho diz assim, que o estado do espírito vai depender da influência da matéria sobre ele, se é uma alta influência ou não, se o espírito se deixa influenciar pela matéria ou não, o meio onde ele vive, o seu aspecto, mas principalmente aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa. Ou seja, as suas percepções e os seus sentimentos, as suas sensações. Puxa vida, então basta equilibrar o pensamento e o sentimento e nós poderemos evoluir de maneira mais rápida? Aí vem a boa notícia. Essa evolução pode levar de horas a milênios, viu? Podemos percorrer de mundos primitivos a mundos superiores de horas a milênios. Poxa vida! Será que Jesus foi um desses que percorreu assim rapidamente ou ele passou por todas as etapas? E por que às vezes nós demoramos tanto a passar de uma fase para outra? Por que tem uns que vão mais rápido, outros vão mais lentamente? Vamos ver as dicas que Jesus nos dá. Então, um outro fator importante, além das sensações e das percepções que faz com que o espírito evolua de maneira mais devagar ou mais rápida, existem princípios fundamentais que nós precisaremos para entender as diferenças entre esses mundos. O primeiro deles é que os espíritos não estão ligados aos mundos. Os mundos são locais onde esses espíritos, ou nós, vivemos nessa erraticidade e dentro desse processo nós aprendemos a viver nesses mundos para adquirirmos ali a capacidade de pensar com equilíbrio e de sentir com equilíbrio. Porque se pensamos com equilíbrio, falamos com equilíbrio e fazemos com equilíbrio e reagimos com equilíbrio. Se não tivermos equilíbrio intelectual e nem equilíbrio emocional e moral, nós cometeremos os mesmos erros diversas vezes. Esse é um ponto importante. E outro, uma lei, que é a lei de progresso, que faz com que todo esse sistema funcione, é que todos os seres, animados e inanimados, passarão por todas essas etapas. Bom, então nós já temos aí alguns princípios. O primeiro deles é que todos passaremos por isso, de maneira rápida ou devagar, mas passaremos. Tanto os animados quanto os inanimados, ou seja, o espírito, o corpo também evolui, as plantas, os animais, as plantas, as bactérias, olha as superbactérias aí, né? Às vezes a evolução para um ser pode não ser boa para outro, né? E também os minerais. Então vamos lá. Sabendo desses princípios, vamos aprender algumas características que nós precisamos para galgar esses mundos. Muito bem. Seja no mundo primitivo, de provas e expiações, ou de regeneração, ou mundo feliz, ou mundo celeste, todos os espíritos precisam de 3 características para subirem nesse processo.
E essa pilastra é importante, ou esse turbo, que faz com que todos esses espíritos se desenvolvam e cresçam. Essas características não são nenhum mistério. Não são impossíveis. Estudo, trabalho e desenvolvimento das virtudes. Ora, o estudo, o trabalho e a prática diária de desenvolver virtudes são a chave para que o espírito consiga galgar todos esses pilares da evolução. Ora, mas quando nós estudamos sobre os espíritos primitivos, nós não vimos que todos nascem iguais, todos nascem com livre-arbítrio? O que é que faz, então, dentro das características do primitivo, vamos começar de baixo para cima? Mesmo porque o próprio Kardec diz que existe mais facilidade de falar dos primitivos e de provas e expiações, porque está mais perto, né, da Terra. Nos mundos primitivos, quais são as características desses indivíduos? Como eles agem? Como eles pensam? Como eles falam? Como eles vivem? Nos mundos primitivos, os homens ainda são rudimentares. Entendam homens como homens e mulheres. Rudimentares. Grosseiros. A lei que funciona é a lei bruta, da brutalidade e da força física. Aí, nesse planeta nosso de provas e expiações, não tem ninguém assim, né? Então, assim, só temos que ter cuidado, porque a partir do momento que a gente começa a aprender um pouco, a gente começa a olhar e classificar, né? Fulano está em provas e expiações, mas é primitivo. Beltrano está no mundo de provas e expiações, mas, ó, é um espírito superior. Alguém aqui já teve a sensação e olhou para o lado e falou, mas parece que eu não sou desse planeta. Alguém já sentiu isso? Parece que eu não sou daqui, é tudo tão estranho. Como que as pessoas podem fazer tanta maldade? Isso é horrível, jamais faria isso. Às vezes a gente tem essas sensações e daqui a pouco os irmãos vão descobrir quem são esses. Então, esses instintos que são utilizados por esses seres primitivos são instintos sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma benevolência. Não há ainda a prática daquilo que a gente chama de BIP, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O cotidiano... Tudo bem o BIP aí? Na dúvida? Não sabendo o que fazer? Está em dúvida como agir, como reagir? Pense no BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Funciona que é uma beleza. Então, nesses mundos primitivos, o cotidiano do indivíduo se concentra totalmente na busca por alimento, no crescer, multiplicar, envelhecer e morrer. Então, a preocupação é com a alimentação, é com a vestimenta, é com a habitação e não há nenhuma outra preocupação no dia a dia. Não há invenções, não há indústrias, não há... Aí é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes a gente confunde a modernidade com a elevação espiritual. Não podemos ter essa visão, porque existem povos industrializados que são muito mais bárbaros, às vezes, com suas leis, do que muitos indígenas que agem de maneira equilibrada com seus familiares. Então não vamos ser extremistas, tá? Senão nós criaremos pessoas preconceituosas. Então, veja bem, eles ainda ignoram o mal e não sabem diferenciar o mal do bem, mas eles têm livre-arbítrio, têm a semente da decisão. Agora, o que diferencia, então, essa massa que passa o dia todo, acorda pela manhã e só pensa em se alimentar, em trabalhar para o próprio sustento, para a prole, e não lê, não estuda, não se desenvolve tão rapidamente? A intuição de que há algo maior. Aquela sensação de que há algo superior. E de que eu posso tirar os pés do chão, às vezes, e pensar, será que é só isso mesmo que eu vim para fazer? Será que é só a conquista das coisas materiais?
Será que é só para isso que o universo foi criado? Para as minhas próprias necessidades fisiológicas? Então pensemos bem. Então veja bem, a intuição de que existe um ser supremo, um ser superior, Deus, isso já cria um certo diferencial e pode ajudar na aceleração da evolução. Tudo bem os primitivos? Que bom que não estamos lá nesse grupo então. Mas os espíritos inferiores são classificados em 2 grupos, os primitivos e os de provas e expiações. Nossa, nós estamos na classificação dos inferiores. Então a gente já sabia disso. Aí os de provas e expiações, eles são classificados em selvagens, indígenas e os rebeldes exilados. Nossa, além dos primitivos, tem os selvagens, que são aqueles que habitam esse planeta pela primeira vez, mas que já não são mais tão primitivos, que têm um pouco de noção de bem e de mal e querem evoluir de maneira mais rápida. Não se contentam com o estado primitivo em que vivem. Então, vêm para o planeta de provas e expiações, a nossa Terra. O segundo grupo, Kardec classifica como os indígenas, que têm uma relativa perfeição intelectual e moral, mas ainda precisa tornar mais complexa a sua forma de pensar, de agir, de reagir e de desenvolver técnicas e tecnologias capazes de aperfeiçoar a sociedade onde vivem. E os rebeldes exilados. Aí agora eu pergunto, quem está aqui nesse planeta e fala assim, mas parece que não sou daqui, né? Eu sinto uma saudade de um lugar que eu não sei onde é, né? Acho que a minha alma gêmea está me esperando em algum lugar. Pois é um rebelde exilado. São os estrangeiros que vieram de outros mundos e foram excluídos de um mundo melhor porque tinham muita inteligência, mas pouca moral. Geniais, inteligentes, com memória espetacular, produtividade intelectual, capacidade de desenvolver maquinários, equipamentos, dominar grupos, exércitos. Porém, a conduta moral não era suficiente para viverem nesses mundos melhores. Aí voltam para cá, para desenvolver a bondade, a conduta moral correta e saber a diferença entre uma microcorrupção e um dinheirinho por fora. A diferença entre passar em um semáforo fechado e um semáforo aberto, em estacionar numa calçada ou procurar um local adequado para estacionar, entre uma mentirinha e uma mentirona. Bom, e por aí vai. Então, esses indivíduos só voltaram porque eles perturbavam os bons, mas tinham inteligência suficiente. Precisam de equilíbrio emocional, compreender as próprias paixões. Nesse aspecto, esses indivíduos ainda possuem vícios que podem ser melhorados. E aí, esses indivíduos vão se melhorando na medida que convivem com pessoas melhores, que percebem que podem ser pessoas melhores. E aí, com os pilares de estudo, trabalho e desenvolvimento das virtudes, eles podem ascender de maneira mais rápida, livrar-se das tentações, reconhecer os próprios limites, saber o sim e o não, ter maturidade. O estudo ajuda nisso porque aumenta a compreensão. O trabalho, porque desenvolve a mente e facilita a pessoa desenvolver também o emocional por trabalhar um com o outro. E o desenvolvimento das virtudes, a humildade, a prática da caridade, a coragem, fazer o bem, ser honesto, correto, solidário, etc. Então, às vezes, os indivíduos, normalmente os indivíduos que vivem nesses planetas de provas e expiações, eles só valorizam a saúde depois que adoecem. Só valorizam o dia depois da noite. Só valorizam a pessoa amada depois que perde. Então, é preciso, para acelerar esse processo, que as pessoas estudem mais aqui no planeta Terra, para que passe de planeta de provas e expiações
para um planeta de regeneração que ainda não é lá essas maravilhas. Num planeta de provas e expiações, dá para a gente perceber uma nítida diferença entre estresse e falta de educação. A pessoa educada, mesmo em alto estresse, ela consegue dialogar, está ali explodindo, estressada, mas ela consegue ainda resolver o problema. O estressado, mas mal educado, ele explode, fala tudo que vem e depois diz assim: não, eu estava estressado. Estresse é uma coisa, falta de educação é outra, não é verdade? Então, tudo bem? Provas e expiações? Vamos lá? Vamos ver se tem alguém de mundos regeneradores, né? De mundos de regeneração? Calma, nós estamos chegando nos felizes e nos celestes. Os mundos de regeneração, eles têm uma característica peculiar. Vão para esses mundos aqueles indivíduos que se arrependeram do comportamento que teve. Aí eu penso, mas será que a gente precisa esperar tanto tempo assim para ir se encarnar, para ir para outro mundo para poder viver como regeneração? A gente já não pode ir fazendo isso por agora, não? Nesses mundos de regeneração, que são mundos de transição, ainda há uma mistura de bem e mal. Se os irmãos já leram o romance Renúncia, de Chico Xavier, tem lá o caso de Alcione. Não é Alcione, é Alcione com acento mesmo. Onde ela era de um mundo mais elevado e, por amor, ela retornou em um mundo de regeneração, mas aí não conseguiu resistir a algumas provas e acabou cometendo algumas falhas, né? Então, nesses mundos de regeneração, as pessoas não estão totalmente, os espíritos não estão totalmente livres de praticarem o mal. Mas é um mundo de um pouco mais de descanso, de paz, de amor, de caridade. É uma tentativa de reformar, de reconstruir as estruturas mentais para pensar com um pouco mais de lógica e lucidez. É uma tentativa de amar, de ser amado, de não exigir tanto do outro e nem de si mesmo, mas se dar um tempo para descansar e recobrar as energias, para ter tempo para refletir e perdoar. Porque nesses mundos não há uma escravização pelas coisas materiais. Há um pouco mais de leveza. As necessidades ali surgem mais ou menos como... não são necessidades materiais tão grosseiras, tão imediatas, né? Há uma certa sustentação espiritual, mas aí a pessoa ainda pode errar. Por isso, a necessidade da vigilância neste planeta de provas e expiações, se você está se preparando para ir para um mundo de regeneração, onde houve um arrependimento. Bom, é claro que todo esse processo até aí é acompanhado por espíritos protetores que olham por nós e pretendem que nós tenhamos um comportamento adequado, que nos inspiram a sermos pessoas melhores, a agirmos com mais retidão, a nos livrarmos do mal, mas reconhecermos também que às vezes nós precisamos entender a diferença entre um mal e algo que é para o nosso aprendizado. Aprender a diferença entre um adoecimento e uma consequência dos nossos maus hábitos. Aprender a diferenciar entre aquela dor e a necessidade de aprendizagem no momento daquela dor. E uma ofensa e uma necessidade de nós desenvolvermos a humildade. Então eles nos observam, às vezes à distância e às vezes de maneira próxima. Nós sabemos disso, nós captamos essas informações. Esses espíritos são superiores, são da outra escala, são espíritos felizes. Mas esses espíritos, desses mundos felizes, eles são tão elegantes, são tão delicados e sábios, que se eles se aproximam de nós e nos dão uma instrução, uma orientação, e nós não seguimos, acredita, eles não vão agir como primitivos e vão nos chacoalhar, não. Se nós que temos o livre-arbítrio recebemos uma instrução adequada, e em vez de agirmos de forma correta, agimos de acordo com o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o nosso orgulho, ele simplesmente se afasta e te observa de longe. E também ele não vai gritar no nosso ouvido
para dizer aquilo que nós precisamos escutar. Nós é que temos que entrar em sintonia. Nós é que temos que manter o equilíbrio orgânico sem substâncias tóxicas para que nós saibamos desenvolver a nossa intuição e a nossa sensibilidade. Somos nós que temos que reduzir a quantidade de palavras agressivas que saem da nossa boca para a gente não espantar as boas almas que estão perto de nós. Então, nos mundos superiores, Kardec descreve como uma beleza, né? Existe uma beleza e a gente não vai entrar no contexto cultural de beleza aqui. Mas é uma característica um pouco mais purificada. Os corpos são mais sutis, não necessitam do ambiente grosseiro para caminhar. Os sentidos também são mais sutis e mais desenvolvidos, capazes de captar os pensamentos de forma rápida e clara. Imagine nós aqui captando os pensamentos de todos. Seus pensamentos podem ser captados no decorrer das 24 horas? A moral desses indivíduos nos mundos superiores é uma moral avançada. E esses espíritos atingiram esse nível superior por mérito. Não existe apadrinhamento ali. Eles chegaram por mérito, por meio, lembram? Do estudo, do trabalho e do desenvolvimento das virtudes. Esses pensamentos desses indivíduos são tão equilibrados, tão sutis, eles ainda não são puros, são superiores. Por isso são chamados de mundos felizes. Que eles não veem a morte com o horror que nós vemos. Eles não veem, às vezes, a dor com o desespero e a angústia que nós vemos. E todas as conquistas são feitas sem saltos. Porque a estrutura de um bom caráter vem dos hábitos, vem das ações, vem do cotidiano do indivíduo, da somatória de uma ação e de mais outra. E uma característica importante nesses mundos superiores é que o mal já não existe. E que os fortes ajudam os fracos. Quais as necessidades desses espíritos? Eles já não têm mais necessidades, mas eles têm uma única ambição. Uma boa ambição. O sonho deles é se tornarem espíritos purificados. E ainda tem uma diferença entre purificados e puros. Os purificados ainda não são os puros. Olha só. Primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração. Aí vem os felizes e depois os celestes. Estes celestes é que são os espíritos purificados, que foram aqueles que passaram por todas essas etapas, mas ainda não adquiriram a pureza suficiente para estarem ao lado de Deus, ajudando-o na administração do universo. Essa é uma boa ambição, né? Qual é a sua ambição? O que você pretende ser no futuro, meu filho? Eu quero ajudar a Deus na administração do universo. É uma boa ambição. E aí, mas o que você vai fazer para chegar até lá? Bom, aí é uma longa jornada. Mas o mapa está aqui. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu vos prepararei um lugar e quando ele estiver pronto, eu vou levá-los para lá. Ele não queria dizer que isso era assim da noite para o dia. Mas que a eternidade, Deus tem uma paciência incrível. Ele nos dá a eternidade para nós percorrermos toda essa trajetória. Mas olha o que Jesus nos dá. Ele nos dá o mapa, a trilha. É só você agir assim. Desenvolva-se intelectualmente por meio do estudo, do trabalho. Desenvolva-se emocionalmente por meio do trabalho, das boas relações. Desenvolva as virtudes por meio do trabalho, do estudo e das boas relações com as pessoas, porque ninguém evolui sozinho. É um mapa. Nós só precisamos seguir. Mas não basta saber disso. É preciso colocar em prática no nosso dia a dia. Enquanto nós estamos em casa com as pessoas,
que nós amamos, com o nosso próximo, nos momentos em que nós formos testados, porque nós temos muita ética, desde que o nosso não seja comprometido. Não tem uns casos assim? A ética vai muito bem até o momento em que alguém pisa no calo. Isso não é ética. Então, o que é que nós podemos fazer para contribuir para que esse planeta de provas e expiações se transforme logo no mundo de regeneração? Que mais pessoas saibam que esse caminho existe. Que ele não é mágico. Ele é espetacular. Ele é incrível. Mas ele não é mágico. Ele depende de cada ação nossa. Depende de cada pensamento que nós emitirmos. Depende de cada atitude nossa, de cada ação e de cada reação. Mas principalmente do amor que nós tivermos por toda essa humanidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.